vou definir esses caras com índices em cima. Que a gente vai querer fazer uma contração. Contração no espaço de Minkowski tem que ser sempre com índice em cima com índice embaixo. Né? Um índice tem que estar numa posição, o outro índice tem que estar na outra. Então, esses elementos aqui, vou fazer assim. Está fazendo isso. Então, isso aqui me habilita a escrever todo esse troço aqui, com essa expressão maior, dessa forma compacta aqui. Onde? Aqui eu estou especificando o parâmetro da transformação que eu estou fazendo, então nós já vimos que esse ômega 0i, ele vai ser interpretado, quer dizer, a tangente hiperbólica desse ômega 0i é menos a velocidade ao longo do eixo coordenado y sobre c, ou seja, é um observador fazendo, eu estou passando de um observador para um observador que se move em relação a ele com velocidade ao longo do eixo xy. Então é a relação típica do Wust. Então um observador caminhando ao longo da direção x, o outro em y, z. E aí esses três ângulos aqui, os ômega e j, vão ser associados com ângulos de rotação. Uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo do x, ou do y sobre z. Então a gente vai adotar essa notação aqui para a expansão. Então, esses objetos aqui são os geradores do grupo de Lorentz, são as 6 matrizes geradoras. São essas matrizes aqui. Esses objetos aqui são os parâmetros. Então, aqui são os parâmetros e aqui os geradores. Então, aqui são os parâmetros físicos, velocidades e ângulos, e aqui as matrizes fixas, numéricas, né? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 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 e assim vai. 6 matrizes que nós definimos. Então, nós agora podemos tirar quem são os elementos dessas matrizes. Nós, só para a gente colocar de novo aqui, como não deu para guardar, perdão, deu um pouquinho de tempo, vou precisar disso aqui de novo. Então, ômega 0,1 deu para nós 0, 1, 0, 0, 1, 0, 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 0. Ômega 0,2 deu para nós 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E o ômega 0,3, então são os três geradores dos Wusts. São as matrizes simétricas. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. E aí agora as matrizes de rotação. Ômega 1, 2. Então não mexe no tempo. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Para separar assim, que a rotação ela só vai falar desse núcleo. Ômega 1, 2. Ômega 2, 3, a rotação do plano YZ. Então, de novo. Aqui é 0. Aqui é 0. Depois soltar. A matriz sigma 3, 1. Não é 1, 3, é 3, 1, porque a rotação é no sentido trigonométrico. Uma rotação de plano 3, 1. Está tudo orientado direito. Então, aqui é 0, aqui é tudo 0 também. E aí eu estou mexendo no plano 3, 1. 0, 0, menos 1. 0, 0, 0. 1, 0. Eu fiz uma rotação aqui em torno do eixo dos Y. Beleza. Então são os 6 geradores. Então, isso aqui vai me habilitar a eu tirar uma expressão genérica. Agora, eu sei que essa matriz ômega, ela tem elemento que está falando. Essa matriz ômega, né? Ela é expoente, que essa matriz ômega, então ela está na álgebra de Lie do grupo de Lorentz. Essa é um 3, como a gente tem chamado. Aqui. Então, essa matriz, ela está sendo expandida através de 6 parâmetros e 6 geradores. Então, ficou ômega mini, sigma mini. Então, as matrizes estão aqui. Geradoras.
Agora, essa matriz aqui tem um elemento, ela tem linha, capa, coluna, lambda. Como isso aqui são parâmetros, isso aqui são números, não tenho eles aqui. A estrutura matricial está aqui, então significa que eu vou pegar a matriz sigma mini, cada matriz dessa sigma mini vai ter uma linha, capa, coluna, lambda. Então eu tenho que saber quem são essas matrizes em forma compacta no espaço de Minkowski. A gente já começa a observar uma relação de regularidade aqui. A matriz ômega 01, ela só tem elemento que envolve linha 0, coluna 1. Ômega 02, linha 0, linha 0, coluna 2, linha 2, coluna 0. E a mesma coisa aqui. Essa matriz aqui é 1, 2. Então ela só pega linha 1, coluna 2, 2, 3, linha 2, coluna 2, linha 3, 0, 2, né? Linha 3, terceira linha. E essa aqui, 3, 1. Ela está mexendo na linha 1, na coluna 1, na coluna 1, na linha 3 e na coluna 3. Então, esses índices aqui, eles automaticamente, essa matriz aqui, sigma 1, 2, ela não tem nenhum elemento na linha 3, coluna 2, por exemplo. Ela só vai ter elemento na linha 1, coluna 2, ou na linha 2, coluna 1. Então, a gente pode observar que a gente pode extrair uma expressão genérica para isso aqui. Então, o meu gerador sigma mini, a minha matriz geradora sigma mini, que especifica o tipo de operação que eu estou fazendo, ela tem elemento na linha, capa, na coluna lá. Isso aqui deve estar dando para nós, a menos de um sinal, depois a gente acerta, algo do tipo delta de capa mi, eta de μ lambda, menos eta de μ lambda, delta de capa mi. Vamos ver se isso aqui bate. No princípio seria isso aqui. Então vamos ver, se eu pegar, por exemplo, a matriz sigma 0, 1. Se eu pegar o elemento 2, 3 dela, eu nunca vou produzir nenhuma coisa que não seja nula aqui. Vou produzir delta de 2, 0 ou eta de 2, 0, vai dar sempre 0. Ela só vai poder ter elemento se eu tiver ômega 0, 1, linha 1, coluna 0. Ó, linha 1, coluna 0. Esse 1 aqui. Se eu seguir isso aqui tem que dar 1. Pela nossa composição. Agora vamos observar essa expressão aqui. Isso aqui então vai ficar delta de 0, 1, de 1, 0, eta de 0, de 1, 0. Menos eta 0, 0, delta 1, 1. Ó, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Eta 0, 0 é 1. Delta de 1, 1 é 1. Então isso aqui está dando menos 1. Mas isso aqui tem que ser 1. Vamos corrigir esse sinal aqui. Vamos pegar agora uma outra só para fixar. Vou pegar, sei lá, pegar sigma 3, 1. E aí a sigma 3, 1, ela só tem elemento na linha 1, coluna 3, ou na linha 3, coluna 1. Então vamos pegar, por exemplo, sigma 3, 1, 1, 3. Pela nossa expansão, a gente pegou a matriz sigma, linha 1, coluna 3, tem que dar menos 1. Agora vamos usar essa nossa expressão. O segundo nós, já tem um sinal menos aqui, delta de 1, 3, eta de 1, 3, que é 0. Vai sobrar só esse termo aqui, menos eta de 3, 3, delta de 1, 1. Delta de 1, 1 é 1. Eta de 3, 3 é menos 1, então fica mais 1, menos 1 no final do dia. Então essa expressão aqui, se vocês agora checarem, essa expressão aqui ela resume todo aquele quadro lá. Se eu pegar então qualquer gerador do grupo de Lorentz no espaço dos vetores, que é no espaço 4x4, né, a gente está vendo que dado o gerador, qualquer que seja ele, elemento de linha capa, elemento de coluna J, lambda, ele sempre segue essa regra aqui. Isso é crucial agora para a gente poder estabelecer álgebra de grupo de Lorentz. Então, isso aqui é o que a gente chama de representação
espaço temporal. Está no espaço-tempo. Estou fazendo isso no espaço de coordenadas. São as transformações de Lorentz mesmo. Tx, T0, Tx, Ty, Tz e as rotações. Então, eu estou no espaço físico mesmo, de representação no espaço temporal ou vetorial. E os geradores. As matrizes geradoras de S11, que é o grupo de Lorentz. Certo? Bom, vamos lá. Para de um pouco do intervalo. Caminhar um pouquinho mais. Já está na hora. Depois que eu posso apagar isso aqui e reproduzir o mar, certo? Só para dar uma. Isso tudo aqui, quer dizer, a gente está dizendo que, na verdade, isso, o vetor contravariante se transforma com essa matriz lambda de capa, lambda de lambda, onde esse vetor, essa matriz lambda aqui, exponencial de 1,5 do ômega mini sigma mini. Então, aqui nós vamos estar colocando, né, as matrizes. Então, isso aqui vai especificar o tipo de transformação de Lorentz que eu estou fazendo. Isso aqui é uma matriz no final do dia, a matriz lambda, linha capa, coluna lambda, multiplicada por lambda. Certo? Observe uma outra coisa também, que essas matrizes aqui, se eu pegar, então, se lambda para nós é isso aqui, a forma matricial dela é lambda exponencial, de 1,5 do ômega mini sigma mini, é claro que lambda menos 1 dessa dela vai ser exponencial, digamos, né, 1,5 do ômega mini sigma mini. Agora, observe que essas matrizes, elas não são nem todas simétricas, nem todas antissimétricas. As matrizes de Bush, o sigma 01, 02, 03, são três matrizes simétricas. Os sigmas espaciais, porque estão associados ao SO3, e SO3 é um grupo de rotação, então os geradores são matrizes antissimétricas, sigma 12, sigma 23 e sigma 31 são antissimétricas. Então, se essas matrizes fossem todas antissimétricas, é claro que o inverso seria menos sigma mini, seria sigma mini transposto. Então, o que a gente está querendo dizer com isso é que lambda menos 1 é diferente do lambda transposto. Se eu só transpuser essas matrizes aqui, eu vou ter simetria para os três bustes, mas vou ter antissimetria para as três rotações. Então, no espaço dos bustes, lambda transposto é igual a lambda. No espaço das rotações, se eu pegar para as rotações, sim, os sigmas são antissimétricos, então o menos sigma é o sigma transposto. Então ficaria lambda menos 1 igual a lambda transposto, mas no espaço dos bustos, não. Claro, isso aqui é o que caracteriza um grupo de rotação. Isso aqui é típico de SON, SO4, SO3, SO5 e assim vai. Não é típico de grupo de Minkowski. Grupo de Lorentz. Grupo de Lorentz a gente já falou, é sempre essa estrutura, S1 e aqui, sei lá, um N. E os grupos de antidecíclica são sempre dos tipos S2N. Vamos falar na outra aula. Então, essa estrutura aqui, isso aqui nunca vai acontecer. Isso aqui só vai acontecer nos grupos SON. São grupos genuinamente euclidianos. Quando isso aqui for igual. Isso aqui só vale para grupos euclidianos. Agora, para o nosso espaço igual, a relação que nós sabemos é essa aqui, né? A gente já sabia isso aqui, ó. Que lambda a menos 1, isso aqui é verdade. Eta
lambda transposto. Isso aqui? Então, essa relação aqui, isso aqui é igual a isso, ou seja, que é verdade no espaço químico é isso aqui, que é exponencial de menos meio de ômega mini sigma i é igual a reta exponencial de meio de ômega mini sigma i transposto essa relação é isso aqui. Lambda menos 1 é isso aqui. Igual a isso. Aqui nós tínhamos visto que vale é isso aqui. Quando a gente expande isso aqui de forma infinitesimal, então isso aqui vai me dar a matriz de identidade menos 1 meio de ômega mini sigma mini. Se a gente escolhe uma transformação infinitesimal, isso aqui me dá eta, identidade, mais 1 meio, do ômega mini. Está vendo? Expandindo em primeira ordem. E aí a gente vê eta vezes 1 vezes zeta é igual a 1. Então esse termo aqui, primeira ordem. Então eu vou ter esse termo aqui. Então, eu vou ter esse termo aqui igual a esse termo aqui. Então, eu vou ter isso aqui. Então, eu vou ter esse eta vezes isso. Isso agora eu posso ter esse cara vezes esse vezes zeta. Então, vamos ter isso aqui. Menos. Então, vamos ter que sigma mini vai ficar menos. Primeira ordem ômega. Tem os ômegas e meios estão lá. Então, vai ficar sigma mini igual a menos zeta. Sigma mini transposto. Então, essa relação aqui, então, se nós pegarmos o ômega 0,1, aqui vai dar ômega 0,1 transposto, o próprio ômega 0,1 é simétrico. Então, vai ter ômega 0,1, então essa relação aqui está me dizendo que, se eu multiplicar, por exemplo, a direita por eta, eu tenho sigma mini vezes zeta igual a menos zeta vezes sigma mini. Essa aqui é que é a relação verdadeira substitui a noção de gerador assimétrico. No espaço euclidiano, a métrica é a identidade. Então, isso aqui é a matriz de identidade, isso aqui é a matriz de identidade. Então, para os grupos S ou N, os geradores são todos antissimétricos. Mas se o espaço não é euclidiano, tem essa métrica. Eu tinha deixado até vocês fazerem uma tarefa do grupo SO22, que é o grupo chamado no espaço anti-Award, É um grupo bastante interessante, Por exemplo, teoria de hipóteses, que trabalha muito com esse grupo aqui. Esse grupo aí, para qualquer grupo dessa categoria, basta colocar, Se for isso aqui é um tipo antidecíter, isso aqui é um antidecíter tridimensional. Então, esse antidecíter tridimensional, que é importante para a matéria condensada, e os geradores a gente faz essa relação. Então, bota a métrica. Se o espaço for euclidiano, automaticamente a métrica e a identidade reproduz o racional. Então, essa é a característica dos geradores dos grupos de rotação. Então, fizemos isso aqui, temos a expressão que está legal. Então, isso fecha mais ou menos, a gente já tem uma forma para os geradores no espaço-tempo. Então, próxima parte interessante. Só mais uma coisinha rápida, para a gente fechar isso aí e passar para o grupo de Lorentz logo. Fechar mais uma coisinha rápida do espaço de Minkowski, que é a questão do Levi-Tigre. Então, nós sabemos que em qualquer espaço, tempo, qualquer espaço, a gente tem aquele chamado tensor de Levi-Tigre, que é completamente antissimétrico, que carrega
tem o ranking do espaço. Então, se eu estou no espaço bidimensional, nós trabalhamos aí na eletrodinâmica bidimensional, trabalhando bastante com epsilon e j. É aquela matriz 0, 1, menos 1, 0. No espaço-tempo euclidiano tridimensional, nós temos o epsilon e jk. No espaço euclidiano quadridimensional, nós temos epsilon e jk. Em cada espaço, eu tenho um epsilon que satura, né? Os índices saturam a dimensão do espaço. É um tensor completamente antissimétrico, tem a propriedade, na verdade, né, de ser uma chamada densidade tensorial. Uma densidade tensorial é bem tensor, mas a gente chama de tensor, na verdade é uma densidade. A propriedade típica dele é que ele é invariante. Né? Se eu fizer uma rotação qualquer no espaço tridimensional, quem vai ser o epsilon e jk? Vai ser R, I, N, E, J, N, epsilon, K, L, K, L, epsilon, N, N, E. É a lei de transformação de um tensor. Qualquer tensor, cada índice se transforma separadamente. Agora, como esse tensor aqui é completamente antissimétrico, nós sabemos da teoria dos determinantes que essa relação aqui é uma relação bem conhecida. Isso aqui é epsilon I, J, K, vezes o determinante da matriz R. Mas se eu estou falando de uma matriz de rotação, toda matriz de rotação tem determinante igual a 1. Então, quando eu faço uma transformação de rotação, eu mudo de sistema, eu posso rodar os eixos à vontade, o epsilon não muda. Ele é um tensor invariante, ele mantém exatamente igual a como se eu não tivesse mexido nos eixos. Né? Então, isso é a característica, por isso que ele se comporta como um escalar. Apesar de ele ser um tensor, né, ele tem as propriedades de um escalar, porque ele não se transforma, ele não muda, epsilon igual a f. E a gente entende por isso. Eu estou em duas dimensões, e há uma matriz antissimétrica. Uma matriz antissimétrica em duas dimensões, ela só pode ter um elemento. Então, ela se comporta como esse escalar. Se eu estou em três dimensões, uma matriz antissimétrica, ela pode ter três elementos, independente. Eu posso sempre associar uma matriz, mas aqui isso aqui é um tensor completamente antissimétrico em três dimensões. Se isso aqui é completamente antissimétrico, ele não pode ter índice repetido, ele só pode ter, na verdade, epsilon 1, 2, 3 e permutações disso, que vão variar de mais ou menos. Então, na verdade, ele só tem uma componente independente. Quando tiver dois índices iguais a zero, então, as únicas componentes não nulas desse tensor são epsilon 1, 2, 3, epsilon 2, 3, 1, epsilon 3, 1, 2. Epsilon 2, 1, 3, epsilon 1, 3, 2 e epsilon 3, 2, 1. Mas todas elas diferem entre si. Se isso aqui é 1, todas elas diferem, podem ser escritas em função dessa, a menos do sinal. Então essa é a única componente independente. Então isso aqui só tem um objeto, então é um escalar. Então esse epsilon ele carrega sempre uma única informação, ele se comporta como um escalar. É um tensor, né, que tem, é dual dele é um escalar. Beleza, então, só para lembrar que isso aqui acontece no espaço euclidiano, genérico, de n dimensões, isso vale para uma matriz n por n, isso vai ser 3 por 3. Desde que seja uma matriz do grupo SON, toda matriz do grupo SON tem determinante 1. Agora, se eu estou no espaço uniforme, nós adotamos esse ponto de vista. Vou pegar um tensor, um epsilon que tenha os 4 índices e que seja completamente antissimétrico. Então, por definição, nós adotamos essa convenção. Nós definimos o tensor epsilon na forma contravariante dele. E a gente toma epsilon, 0, 1. Essa é a nossa convenção. Mais um. Tem livro que adota isso igual a menos 1. Então, para nós, o epsilon, com os índices em cima, ele é mais 1. Se eu descer os índices, cada índice, o índice temporal dessa não muda de sinal. Agora, cada índice espacial que desce ganha um sinal menos. Menos, menos, menos. Então, no final de tudo, dá menos 1. Então, vamos adotar essa convenção. Vamos adotar também, se você fizer esse produto, se eu pegar um tensor epsilon, mi, kappa, lambda, e multiplicar pelo epsilon, alfa, beta, gama, delta, como nós já sabemos dos espaços euclidianos, eu posso colocar isso aqui sob a forma determinante de uma matriz. Então, você só que no espaço uniforme você vai ter o sinal menos. Isso aqui é menos, tá assim, né? Vai ficar delta, mi alfa, delta, mi beta, delta, mi gama, delta, mi delta. Depois, delta, mi alfa, delta, mi beta, mi
delta nominal. Então, se eu tiver o produto de dois epsilon, eu posso sempre colocar isso na forma que vai ficar. É esse determinante. Isso aqui vezes isso, menos isso aqui vezes isso. Fazer aquela expansão em menores. Né? As relações importantes que nós temos para isso, aqui, são as relações que generalizam as relações entre os épsilons, os espaços euclidianos, são as relações de índices contraídos. Isso aqui. Esse sinal menos aqui não apareceria no espaço euclidiano. Ele aparece porque o nosso espaço tem uma métrica mais, menos, menos, menos. Daí, se eu tiver essa contração aqui, epsilon, mi, kappa, alfa. Epsilon, mi, kappa, lambda. Epsilon, alfa, beta, gama. Estou contraindo apenas esse índice aqui, com esse índice, com esse índice. Então, isso aqui vai me dar menos delta. Agora, uma vez. Essa relação tiver esse índice contraído, ó, só observar que isso aqui, por exemplo, se esse índice estiver contraído, né, esses três índices têm que ser diferentes. Então, se esse índice aqui é o mesmo, então eu teria, por exemplo, epsilon 0, 1, 2, 3, epsilon 0, 1, 2, 3. Isso aqui tem que dar menos 1. Pela nossa expressão, isso aqui vai ficar menos delta de 0, 0, delta de 1, 1, delta de 2, 2, que é isso aqui. Bate direitinho, esse sinal menos aqui é importante. Depois eu posso também ter essa contração aqui. Epsilon, mi, kappa lambda, epsilon, alfa, beta, kappa lambda. Então, se eu tiver esses dois índices contraídos aqui, isso aqui vai me dar menos 2, delta de mi alfa, delta de mi beta, menos delta de mi zeta, delta de mi alfa. Vamos ver se está certo. Daí isso aqui, esses dois índices aqui, então, se eu tiver epsilon 0, 1, kappa lambda, com epsilon, sei lá, 1, 0, kappa lambda. Fazer essa configuração para fixar o sinal. Então, se isso aqui é 0, 1, aqui só pode ser 2, 3 e 3, 1. Vai ficar 2, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 1. Então, vai dar um fator 2 e aqui vai ficar 2, 3, 2, 3. Esse cara aqui é mais 1, esse cara aqui é menos 1. Vai ficar menos do outro lado. Depois, finalmente, isso aqui, epsilon, mi, kappa, lambda, epsilon, mi, alfa, beta, gama, epsilon, mi, alfa, beta, gama. Se eu tiver esses três índices contraídos, né, isso aqui vai dar um fator menos 6, delta, mi, e se eu tiver os quatro índices contraídos, epsilon, alfa, beta, gama, delta, epsilon, alfa, beta, gama, delta, isso aqui dá menos 24. Então, são as relações importantes. Qualquer hora que aparecer isso aqui, já está por manipular. Isso é importante, porque a gente vai definir o dual. Lembre-se que a gente definiu o dual, a gente fez a eletrodinâmica, né? Em duas dimensões espaciais, a gente definiu o vetor V e o vetor vetil. O dual é sempre definido, né, de tal maneira que o dual de uma grandeza é sempre a contração daquela grandeza com. Falando disso, não tem algo que acabar. Programei 10 dias. Não, gastei 9. Vou gastar, não vou não confundir, vou trabalhar até o 10º dígito. Só isso, só o resultado errado. Então, se a gente definiu o dual,
do dual é sempre dessa maneira. Eu pego epsilon, mi, kappa. Se eu contrair com um vetor, eu vou estar definindo o dual de um vetor. Vai sobrar um objeto com 3 índices. Vai sobrar um V, mi, kappa. Se eu contrair com um tensor de rank 2, vou chamar de F kappa lambda, isso aqui vai dar, o que a gente chama, vai dar, aí realmente a gente pode chamar até assim, eu gosto até de botar essa notação tio. Tio representa o dual. Então você vai me dar um dual F mi. Se nós contrairmos epsilon, mi, kappa lambda, com um tensor mi, kappa lambda, vai sobrar um índice. Então você vai dar um T tio mi. E se eu contrair epsilon, mi, kappa lambda, com um objeto que tenha 4 índices, né? Mi, kappa lambda, no final do dia vai dar o dado tio que é um escalar. Então tá, o dual de um escalar, ou eu também posso pensar epsilon, mi, kappa lambda, vezes um escalar φ, o dual dele tem 4 índices, mi, kappa lambda. Então sempre que a gente contrair o étomo do espaço com alguma estrutura, que pode ser um vetor, ou um escalar, um vetor ou um tensor, eu vou obter, eu vejo os índices que sobram. Então, como esse objeto aqui é um escalar, esse objeto aqui é completamente antissimétrico, esse objeto só tem uma componente independente, só serve o epsilon 0, 1, 2, 3, o resto, tudo que aparecer é isso ou menos de um sinal. Então é claro que esse tensor aqui só tem uma componente, porque ele é o dual, ele carrega as mesmas propriedades de simetria e antissimetria que aquele mi e kappa lambda. Então isso aqui é um objeto com uma componente. Então o dual de um escalar é um tensor com 4 índices, mas completamente antissimétrico. Então isso aqui, um tensor de 4 índices completamente antissimétrico é equivalente a um escalar. Um tensor completamente antissimétrico, com 3 índices, completamente antissimétrico significa que vetil mi kappa é igual a vetil mi kappa mi, que é igual a vetil kappa mi, que é igual a menos vetil mi kappa, que é igual a menos vetil mi kappa mi, que é igual a menos vetil kappa mi. Então, são as 6 propriedades. Então, esse objeto aqui é um quadro vetor. Esse objeto aqui teria 64 componentes, mas como ele é completamente antissimétrico, ele é equivalente a um vetor. Então, é a dualidade. O dual de um vetor é o que a gente no espaço das formas chama dual de uma forma, no espaço do tópico chama 3 formas, um tensor completamente antissimétrico. Depois, esse cara aqui tem 2 índices. 2, então sobram 2. Então esse cara tem 6 componentes, esse cara tem 6. O conteúdo desse cara é o mesmo desse. É só dizer que, por exemplo, F01 é igual a F23. F02 é igual a F13, assim vai. O dual de um rank 3 é um vetor que está aqui, essa relação que reproduz isso. E essa relação aqui é uma reprodução disso. Então isso aí são os que a gente chama de dualidade. São as relações de dualidade no espaço virtual. Para nós, importante, na hora de escrever as equações de Maxwell, vão ser essas relações aqui. O tensor eletromagnético, ele tem um dual. Esse dual aqui, esse tensor é usado para as equações de Maxwell homogêneas, e esse aqui é usado para as equações de Maxwell sinfônicas. A equação de Faraday-Lenz e a equação de Gauss do magnetismo. Vou chamar a atenção disso. Uma propriedade importante, normalmente a gente define o dual para não contar 2 vezes a mesma componente, porque aqui contaria kappa lambda, lambda é kappa, lambda é kappa. Então, geralmente a gente define assim. A gente gosta de definir sempre assim, com aqui tem uma contração só, aqui tem 2. Quando eu tiver 3 contrações, por exemplo, epsilon, mi, kappa, lambda, e aqui eu estou colocando mi, kappa, lambda, para definir o t mi, normalmente a gente coloca aqui 1 sobre o número de índices, né, fatorial. Se eu pegar epsilon, mi, kappa, lambda, dá mi, kappa, lambda, isso aqui dá para nós o dual, que é um escalar, e aí a gente coloca aqui 1 sobre 4 fatorial. Aqui é 1 sobre 2 fatorial, e aqui é 1 sobre 1 fatorial, e aqui é 1 sobre 0 fatorial. Então tá certo. Essa relação aqui é a relação que vai ser mais importante para nós. Essa relação aqui é a relação importante para a teoria de cordas, por exemplo, chamado, não campo eletromagnético, mas o campo de Rankine, o campo chamado Calvin-Ramon, que é o campo da interação entre cordas. 2 objetos estendidos, se a carga elétrica não fosse multiforme,
não seria um vetor. O fóton seria o tensor de rank 2. Né? Interação, agora, se eu tenho dois objetos estendidos, trocando interação, essa interação ela vai ser sempre mediada por um objeto de rank 2, que vai estar depois associado a um field strength de rank 3. Então aqui a gente teria interação entre objetos estendidos e aqui interação entre objetos puntiformes. Então a gente vai falar um pouco sobre o ventilador polos magnéticos, vai falar um pouco sobre essas coisas. Então vou parar por aqui para dar um descanso aí de 15 minutos, passam 6 horas. 6 horas e 10 minutos, então vamos pegar a próxima aulinha, vou pegar mais 10.